Nossos competidores correram contra o relógio para criar ensaios sobre o tédio numa movimentada estação de metrô. Eu acabei terminando a prova na metade do meu tempo. E o especialista Cássio Vasconcelos veio ajudar a avaliar os trabalhos. Até agora ainda não é possível saber quem se destacou nessa prova. Fotojornalismo, foto de rua e um ensaio sobre o tédio. Chegou a hora da gente conhecer o resultado do trabalho dos nossos participantes. Para essa avaliação, temos como convidado especial o fotógrafo Cássio Vasconcelos. Obrigada por estar aqui, Cássio. Obrigado. Eu acompanhei o grupo no metrô de São Paulo, aqui na Barra Funda, né? Eu lembro que eu vi um trabalho lindo seu do metrô na França. Como é que foi esse trabalho para você? Eu fiz no final da década de 80, um trabalho só assim, dentro dos vagões de metrô, nas estações de metrô de Paris. E era a relação das pessoas, dos passageiros, com os cartazes de metrô. Mas naquela época tinha uma coisa diferente de hoje em dia. Era mais fácil fotografar as pessoas. A gente pegava uma câmera, a gente apontava para alguém e ninguém falava nada. E hoje em dia mudou, no mundo inteiro. Então existe uma desconfiança muito grande. Então acho que é um desafio a mais que eles tiveram. Então vamos ver como é que eles resolveram essa questão também, é uma a mais. Agora a gente tinha um outro desafio para eles, que não era simplesmente fotografar no metrô, mas fotografar o tédio. Você acha que é um desafio bom para eles? Acho bom. O que você fotografaria nessa situação, tem ideia? Tem que pensar, né? Não acho um tema muito fácil, não. Então vamos ver como os nossos participantes se saíram com o tédio, né, Thalma? Isso. Vamos chamá-los aqui para o estúdio. Preparados para mais um momento sério? Vamos começar com o Júlio? Pode ser? Vamos lá? Vem ver, Cássio. Eu tenho uma relação antiga com a Estação Barra Funda. Eu morava na região de Pirituba, então era o meu caminho ali de sempre. O que me espanta nela é que ela é uma estação gigantesca e talvez uma das estações mais sem vida do metrô de São Paulo. E aí eu quis colocar a estação em si, o caminho, desde o embarque, desde a compra do bilhete até o embarque no trem, como o caminho, na verdade, é o tédio das pessoas. Acho que tem foto que às vezes acaba ficando um pouco lugar comum. Então, você pegou um tema que é interessante, que através dos detalhes você simular um tédio, mas eu acho que esteticamente você ainda precisa resolver isso um pouco. Você cria um conceito bacana, a ideia é boa, né, dessa ordenação do fluxo, de todo mundo funcionando quase como um rebanho, mas justamente falta talvez um pouco no plano estético uma organização interna nas imagens que leve a isso. Eu gosto de uma coisa que o Júlio traz, que em todos esses momentos eu tenho gostado, assim. Realmente concordo com vocês que as fotografias estão meio comprometidas, coisas, mas eu consegui superar isso para olhar. Eu estou assim num lugar que achei até curioso, vocês falaram disso, que bom que vocês falaram. Tiraram a casca do abacaxi para eu comer o abacaxi agora, né, gostosinho, né? Mas é interessante que as próprias fotos me trazem um pouco do tédio. Gostei. Que bom. Obrigado, Júlio. Obrigado. Vamos com Daniela. Eu queria fotografar espaços vazios, sem pessoas, buscar o tédio, uma padronização de cores, de formas. E aí apareceram alguns personagens, como essa senhora e ele. E aí, no fim, eles acabaram entrando. Tem essa coisa desses lugares, parece que são uns hiatos arquitetônicos, né? Em que parece que nada acontece, onde deveria haver informação não há. Agora, essa personagem aqui no meio cria um ruído, né, Dani? Eu sei. Você costuma ser bem precisa na edição, aqui eu acho que você... Eu gostei muito dela, e aí eu... mas a gente tem que tomar cuidado, que a gente se afeiçoa a um momento, a um contato, a um olho no olho. Isso acaba
atrapalhando a edição. Eu gostei do grupo, eu acho que do grupo de imagens eu gostei. Acho que passa muito isso do tédio. Por exemplo, você teve essa tarefa e eu acho que esse tema ele realmente está presente nessas imagens. Dani, acho que está crescendo mesmo, né? Mas tomar esse cuidado que já foi falado, né, pelo Éder, cadê a emoção, tudo, né? Saber limpar, né? Eu acho que dos outros trabalhos também acontece, sempre você deixa uma sujeirinha, né? Uma sujeirinha fotográfica ali. Mas isso está lindo. Isso aqui está muito lindo, muito lindo. Legal, meus parabéns. Rafael? Eu optei por fotografar pessoas e eu percebi que o celular é uma coisa muito forte nesses momentos. Mas o celular aparece em algumas e não necessariamente em todas também, né? Aqui me parece que você foi para uma linha um pouco do fotógrafo caçador, né? Que fica, onde que está o tédio, onde que ele está morando. Me parece que você foi tentando tirar o tédio da toca e aí o problema disso é que acaba não tendo uma linguagem clara aqui, né? Eu costuro de um jeito que eu percebo um tédio na repetição dos elementos, né? A coisa da escada, né? Se eu fosse transformar essas fotografias em pauta musical, seria uma coisa... Essa que distou um pouquinho para essa fala que eu estou tendo. Isso aqui tem muita coisa geométrica, assim. Para mim, eu costuro nesse aspecto, né? Você já não costura desse jeito. Mas o Cássio é um fotógrafo que trabalha muito com repetição de padrão, né? Essa geometria, ela pode ter essa pulsão também, né? Sim, eu acho que ajuda sim e concordo que essa aqui dá uma destoada. Tem uma unidade também de sempre ter uma pessoa no vazio. Legal, bacana. Tá bom, vamos... Então, muito obrigado. Obrigado, parabéns. Então vamos lá, Ive. Eu estava muito pensando em pessoas, e aí eu dei uma esvaziada e me veio uma ideia de fotografar a paralisação das coisas e o que está determinado já e a gente não consegue se desviar disso. Então, essa repressão, né, as coisas, sei lá, para mim é um tédio e você só tem uma possibilidade, assim. Eu acho que você conseguiu aqui uma coisa interessante que até os objetos estão entediados. A gente espera as pessoas entediadas e aqui eu tô vendo a coxinha entediada. O croissant aqui, ele não aguenta mais ficar aqui. Tô frio ali, essa né? cadeira não aguenta mais ficar ali. Gera um incômodo, né? Acho que você ressaltou aquilo que a gente tinha conversado quando a gente pensou esse desafio, que era a invisibilidade, né? Aqui passa milhares e milhares de pessoas todo dia e eu tenho certeza que é uma porcentagem ínfima que consegue perceber essas coisas na paisagem do metrô. Né? Esses objetos pulsaram para você. Eles disseram, fotografe-me. Mas você matou na pinta, né? Foi. Você também pegou... Não, ela. Mas você trouxe a vida, né? Você fez o sopro divino, né? Você olhou e... Não consigo mais não ver assim. Muito legal, Ivi. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado mesmo, viu? Camila? Para mim, o tédio na sociedade é essa coisa padronizada e repetida que a sociedade de consumo nos coloca. Essa caixa que ela nos coloca. Então, no meu ensaio, eu sempre tentei enquadrar uma pessoa dentro de uma caixinha, dentro de uma caixa que ela não percebe que está enquadrada. Sempre procurar essa repetição de padrões. Você foi para o PB para tentar reforçar essa atmosfera? Porque eu não queria que as cores meio que distraíssem vocês desses padrões que eu tentei criar. Você aprimorou o trabalho lá anterior, né? Desse desdobramento. Achei muito legal. Teve um crescimento bom no seu trabalho. E aqui sem necessitar daqueles espelhamentos que você usou na pauta da indústria, né? Você consegue um efeito que eu acho que é ainda mais vigoroso do que lá, né? Porque ele não cai no maneirismo de um instrumental, né? Mas de uma perseguição do olhar mesmo. Você já foi
mais assertiva, né? Você já sabia o que você estava querendo. Apesar de você ter usado coisas repetitivas, as composições não estão repetitivas. Exatamente. Isso é legal, porque eu acho muito bom. Que é algo muito importante, você manter o conceito e variar a forma. Muito bem, Camila. Obrigado. Então, vamos lá com o Luan. No meu trabalho, fiz mais um tédio. Eu sou muito hiperativo. Então, meus tédios é momentos de ócio. Você fica ocioso, eu acabo ficando com tédio, tipo, com tempo livre. Se sente invisível, aí fico olhando alguns pontos fixos, como objetos, assim, vendo a hora, e vendo as pessoas passar e a hora também, né? Eu acho um pouco difícil de perceber o tédio aqui. Pra mim, não transparece muito não, Luan. O que vocês acham, hein? Passa mais confusão. Eu ia falar uma coisa parecidinha. Mais confusão, não tô vendo o tédio, assim. Essa imagem do telefone caído, com essa linha que vira uma linha platinada, cortando, uma pessoa passando aqui meio uma fantasmagoria, para mim ela que chega mais próximo da ideia de um tédio, de um tempo arrastado, não é? Mas as outras eu vejo muita vibração, né? Nas cores, no movimento. Eu não consigo entrar muito no tédio aqui, não. E acho que esteticamente ali também as composições, cada uma foi meio que por um lado. Faltou uma unidade. Obrigado, Luan. Então já vimos todos os trabalhos. Vamos conversar um pouquinho sobre eles? Estou na hora da conversa. Vamos lá. Vem cá, Cássia. Então, Cláudio, qual foi o destaque para você nessa prova? Eu agora há pouco fiquei pensando como é difícil, né, quando vocês chegam aqui nervosos, né, para apresentar o trabalho de vocês, mas eu tive um insight. Pensei assim, mas como é difícil o papel da gente desse lado agora falar isso, né, que a Thalma está perguntando, né? Porque eu fiquei entre vários trabalhos, muito bons mesmo, mas eu escolhi o do Rafa. Éder? Olha, na minha visão, o time feminino se destacou, né? Acho que as três mulheres, por algum viés, entendem melhor o tédio do que os homens. Não é? Porque lidam com os homens. Muito provavelmente. E agora, olhando o trabalho das três, que eu gostei bastante, aí eu vou pensar em algumas sutilezas que diferenciam, né? Eu acho que a Dani cometeu um pecadinho na edição, né? Que é algo que não é comum no trabalho dela. Né? O da Ivy eu gosto muito, eu fico entre a Ivy e a Camila, mas a Camila acho que foi mais precisa na ideia e na execução. Por um detalhinho. Inicialmente concordo com o Éder, eu gostei muito do trabalho da Dani, da Ivy e da Camila. As três eu acho que trouxeram melhor o tema. Eu acho que elas fecharam o grupo de imagens de uma melhor maneira. Gostei dos outros trabalhos também, mas o delas me surpreendeu mais. E eu fico pelo inusitado, pelo que eu não esperava, o da Ivy, que foi dos objetos, né? Porque me surpreendeu nesse sentido, que eu esperava ver um monte de coisas relacionadas ao tédio, mas não os objetos. Isso é surpreendente, foi mesmo. Legal, temos uma diversidade, então, de escolhas. Bom, ótimo. E quem, na opinião de vocês, precisa melhorar o olhar, que não atingiu o objetivo dessa prova? Para mim ficou claro que é o Luan. O Luan, me parece que ele passou, com uma ansiedade, ele passou. Como, sabe assim, ele foi correndo e não conseguiu pegar o metrô passou ele, né? Eu acho que tem uma coisa assim, mas eu acredito no olhar dele, sabe? A transgressão que ele traz, eu tô esperando. Éder? Eu vou acompanhar o Cláudio também acho que o Luan dessa vez não conseguiu afinar um conceito claro, né? Não fez um projeto que ficasse minimamente plausível ali dentro do tema que a gente tinha proposto. Cássio? Bom, eu concordo. Essa questão de não trazer o tema, acho que foi evidente no caso do Luan.
E assim, acho que ele tem que procurar, tem caminhos interessantes, aí ele tem algumas imagens interessantes, mas não se adequaram ao tema proposto. Hoje tivemos um desafio difícil e a tendência é que a disputa esteja cada vez mais acirrada. Semana que vem voltaremos com mais uma prova no Arte na Fotografia. Até lá! As interpretações fotográficas sobre o tédio deram ao Rafael e à Camila mais uma chance para mostrarem seu talento. E quem também trouxe um ponto de vista elogiado foi Yves, que vem crescendo na disputa. Júlio César, um especialista nas ruas de São Paulo, não agradou aos mestres. E o Luan também se atrapalhou. A sensação é de que ele precisa mostrar uma melhora na competição. Quem sabe no próximo desafio. A gente ia ter 30 minutos para fotografar só. Foi bem difícil, assim, o espaço não era tão grande. Eu tive dificuldade de criar ali. E nós 6 fotografando na mesma sala. Ter 2 possibilidades me ajudou muito. Você faz um clique, você gostou da foto, aí tem um fotógrafo lá atrás. Um pouco confuso, um pouco tumultuado. Eu tenho um olhar um pouco mais crítico, né? A crítica de ele não acreditar que o trabalho ia ser tão legal. Ele tá muito nervoso. Eu esperava ouvir a música e eu tô ouvindo. E elas têm um DNA fotográfico, né? Deu bastante trabalho para editar esse, eu achei um dos mais difíceis.